Estamos aqui iniciando a nossa live do dia 9 de setembro de 2020. Vamos aguardar os nossos irmãos começarem a estar conosco, a nos prestigiar. Muito obrigado àqueles que já estão se conectando conosco. Muito boa noite, queridas irmãs. Posso ver aqui a Rosane, a Marília, a Adriana, a Vera. Muito boa noite, sejam bem-vindas para a nossa live. Boa noite a Lorena, minha esposa. Muito obrigado pelo carinho de todos. Boa noite, Magda. Sejam bem-vindos a essa nossa live, que a nossa querida união nos proporciona esse momento de estarmos nos reunindo em nome de Jesus. Boa noite, Sandra. Sejam todos bem-vindos. Que a luz do Mestre Jesus esteja conosco nesse momento que estamos nos reunindo em nome desse Mestre de amor para mais esse singelo trabalhinho que em breve estaremos com Paulo Renato para conversar hoje a respeito do ser humano ante os desafios da evolução. Antes de adicionarmos ele na conversa, como de costume, vamos aguardar só um minutinho para que mais irmãos possam estar conosco. Boa noite, Josiane. Para que então a gente possa chamar o Renato para iniciar a nossa conversa a respeito do nosso tema de hoje. Boa noite, Luci. Sejam todos bem-vindos à nossa querida União Espírita Porto Alegrense. Lembrando que essa atividade é uma realização do Departamento Doutrinário da nossa casinha, que está com uma programação bem bacana em relação às lives, tanto no Facebook, tanto quanto no Instagram, que nós já iniciamos esse trabalhinho também. Em seguida eu divulgo para vocês os novos temas, os novos irmãos que estarão conosco realizando essa atividade. Boa noite, Marinês querida, tudo bem? Vamos aguardar só mais um minutinho, daqui a pouquinho eu faço o convite para o Renato estar conosco aqui na nossa live. Kátia, boa noite. Vamos então já de antemão aqui falando já nas nossas próximas lives. Boa noite, Kátia, host. E no final eu repito, né, essa divulgação. Então nas nossas próximas lives, a próxima vai ser no Instagram, vai ser na próxima quarta-feira, nós alternamos, né, uma quarta no Facebook e uma quarta no Instagram. E como hoje é no Facebook, a próxima vai ser lá na outra rede social que a União tem, né, que é @união.espírita. E o tema na próxima quarta-feira, dia 16 de setembro, vai ser Cristo e Nós, que é o capítulo 17 do livro Fonte Viva. E lá no Instagram é um pouquinho diferente. Aqui nós nos encontramos às 20 horas e lá às 19 horas. Um pouquinho mais cedo, uma horinha mais cedo. Então vai ser dia 16 de setembro, às 19 horas, e esse trabalhinho vai ser feito pela Aline Melo, que vai estar conversando conosco então, a respeito desse capítulo 17 do livro Fonte Viva, de Emmanuel, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, Cristo e Nós. E aqui no Facebook, então, né, daqui a 15 dias, estaremos conversando a respeito do tema A Justiça Divina e a Justiça dos Homens. Dia 23 de setembro, às 20 horas, aqui no Facebook, e vai estar conversando conosco o Vilmar Souza Filho, outro querido de nossa casa. O Renato eu já vi que já entrou aqui na nossa conversa, já está, nos assistindo, participando dessa live. Eu vou, então, daqui horas temos aqui 8h03. Podemos, então, ir começando devagarinho esse nosso encontro, que, graças a Deus, tem sido sempre muito gostoso e acolhedor para nós, da nossa querida União Espírita Porto Alegrense, esse momento em que nós, dessa casinha tão amada, nos reunimos, né? Além de virtualmente, né? Nos reunimos através dos laços do coração, da saudade que temos uns dos outros, né? Em função
desse momento, né? Delicado, mas muito importante para todos nós, né? Esse momento de recolhimento, né? Que estamos passando essa experiência, né? Que está sendo, né, se bem aproveitada por nós, grandiosa, né? Essa grandiosa oportunidade. Rosângela Carminato, boa noite, seja bem-vinda. Rejane, querida, boa noite. Eu vou então, para começar devagarinho a nossa conversa, vou localizar o Renato aqui na nossa live e vou adicionar ele na conversa. Ó. Então, Renato, estou te adicionando na nossa conversa. Se tu aceitar o convite, tu entra aqui na live conosco. Lembrando a todos que hoje esse trabalhinho vai ser o tema, né? O ser humano ante os desafios da evolução. Tema bastante interessante que vamos estar aqui conversando com o Renato a seguir, né? Ele já foi adicionado aqui, já mandei o convite para ele, vamos aguardar então ele aceitar o convite e entrar na nossa live. Enquanto isso, enquanto a gente aguarda o Renato, vamos já pedindo ao nosso querido Mestre Jesus que nos ampare nesse momento tão singelo, mas tão importante para nós, que estejam nos nossos lares, nos amparando, nos abençoando, né, nesse horário em que unimos nossos corações em nome desse Mestre querido. Então, que muita saúde, que muito amor, muita paz esteja no lar de todos nós que aqui estamos nos reunindo. Eu vou tentar mais uma vez fazer aqui o convite para o Renato. Deve ter dado algum probleminha. Estou adicionando então o Renato na conversa. Aguardando só o aceite dele. Oi, Renato. E aí, Joãozinho, como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo bem? Tudo, graças a Deus, tudo bem. Ah, Que coisa bom estar boa. participando desse trabalhinho, né? Que bom estarmos juntos novamente, né, Renato? A união de volta, e pelo menos virtualmente, né? Virtualmente, né? A É um saudade é começo, grande lá é de nos verdade, encontrarmos pessoalmente, mas a gente vai matando essa saudade por aqui, né? é verdade. A Mari está aqui conosco, o Rogério Pereira também está entrando na nossa live. Legal, Sejam Rogerinho, bem-vindos. querido. Teu parceiro de muito tempo aí, né, Renato? É verdade. Um abração, querido Rogério. Até tu poderia, se tu não te importar, Renato, é importante também a gente falar a respeito disso antes de entrar no nosso trabalhinho. Hoje tu está com o nosso, coordenando o departamento espiritual da União, né? Então, se Sim. pudesse falar assim de uma forma rápida, assim, de que forma o departamento espiritual tem trabalhado nesses tempos em que a nossa casa está fechada. E a A gente gente sabe que tem o tem, movimento fraterno, né? sim, sim. Os trabalhos mediúnicos, por exemplo, a gente sabe que não tem como se realizar virtualmente, né? Então a gente procurou, nos grupos de estudos, a gente procurou fazer um momento tipo o Evangelho no lar, né? Em que o grupo se reúne e a gente pega uma passagem do Evangelho e depois é feito um comentário, né? Com um dos participantes do grupo e depois se faz, abre para preces aí, né? E Certo. também o trabalhinho do atendimento fraterno, esse sim a gente conseguiu colocar de forma virtual, então a União está disponibilizando esse trabalho. A gente reúne às segundas e quartas-feiras, oferece esse trabalhinho para o público, né, através do e-mail e tal. Então, Uhum. acessando o Face da União, vai ter todos os dados ali, a pessoa que quiser fazer uma, propor um atendimento, enfim, né? Então a gente agenda, manda para a pessoa o dia do agendamento, que é segunda ou quarta-feira, das 7 às 8 horas da noite, né? E tem iniciado assim, né, João, timidamente, porque recém iniciou o trabalhinho, mas, enfim, o importante mesmo é a qualidade do trabalho, que a gente esteja Verdade. bem ligado com a espiritualidade, com os amigos espirituais, porque isso é o essencial do trabalho, né? Então está Verdade. funcionando. Tem vários trabalhinhos funcionando assim, já de forma virtual, né? A União em outra fase, as casas espíritas, enfim, estão tendo que se readequar a essa nova realidade, né? Adaptar-se é preciso, né? O É importante é que o trabalho verdade, não pare, né? com certeza, né? Então tá, Renato, acho que a gente pode começar a conversar a respeito do nosso tema de hoje, né? Nós já temos um Certo. número interessante de irmãos que estão nos acompanhando e, Uhum. né, o nosso tema de hoje é o ser humano antes dos desafios da evolução, né?
Isso. E eu gostaria então de iniciar nossa conversa, é, assim, falando a respeito que nós vivemos, né, uma sociedade extremamente competitiva, né? Uma competição é algo muito presente no nosso dia a dia, né? Tu pode, por favor, então, fazer um comentário para nós a respeito disso para iniciarmos a nossa conversa. Sim, claro. Assim, Joãozinho, eu pensei, para a gente iniciar, a vida é um corre-corre, né? A gente tem, até porque esse modelo de civilização que predomina a competição. Então, nesse corre-corre da vida, muitas vezes a gente tem, deveríamos parar para fazer uma reflexão, né? São tantas questões que a gente lida, tantos, e a gente justifica a não parada em função da necessidade de ganhar a vida, né? Então a gente vai correndo, 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 em busca das questões imediatas da vida, e por vezes nós recebemos um acréscimo de misericórdia divina, através de uma enfermidade, através de uma dificuldade que faz com que a gente tenha que parar, né? Porque senão o rumo que a gente está dando para a nossa existência, muitas vezes nesse sentido, nessa correria desenfreada, vai nos levar a uma situação muito complicada. Então, como a gente não toma a iniciativa, né, de parar um pouquinho, de refletir melhor de como está sendo a nossa caminhada, para onde a gente está seguindo, né, dessa correria. Então, a vida, de alguma maneira, né, dentro da perfeição da lei divina, da justiça divina, do amor divino, nos oportuniza uma circunstância, por vezes dolorosa, mas que nos obriga a uma parada. Não é verdade? Isso acontece, né? Então, refletindo sobre isso, e nesse momento que nós estamos vivendo, a gente percebe que o convite agora não é para um indivíduo. A gente está percebendo nesses novos tempos, né, a pandemia, que é, por ser até pandemia mundial, né, envolve todos os países do nosso planeta, então nós somos convidados a uma parada generalizada. A gente foi convidado a fazer essa parada, essa introspecção, né? Porque isso nos remete a uma introspecção. Tudo que está acontecendo no mundo, todo o desemprego, todas as dificuldades em função dessa pandemia, fez com que a gente realmente, em casa, num processo de reclusão, né? Começássemos a pensar um pouquinho na nossa vida e no sentido, inclusive, das instituições, de como se estruturou a civilização e se a gente, com essa estrutura, a gente vai caminhar para um processo de crescimento verdadeiro. Então, me parece assim que esse momento que a gente está vivendo é extremamente propício a essa reflexão. Também a gente sabe, né, a história nos mostra isso, que toda crise leva a mudanças importantes. Então a gente vive, como tu disseste no início, a gente vive num mundo extremamente competitivo. A competição está lá desde que nós nascemos, né? As crianças pequenas, tenras ainda, já vão estar sendo comparadas pelos pais, né? Tipo, Francisco, né? Estuda mais, Francisco, porque teu irmão estuda, faz os deveres de casa e passa de ano. Todo ano ele passa, já você, né? Então, sem que até que os pais se deem conta, muitas vezes, estão estimulando esse processo da competição dos próprios filhos. É um mecanismo que está entranhado na humanidade, né? A gente vê no trânsito, a gente vê os efeitos disso, como, por exemplo, a mortalidade nos acidentes de trânsito, as estatísticas são extremamente elevadas, né? Então, tudo nos remete nessa civilização a um processo de competição. A gente enxerga o outro como um adversário no mais das vezes. A gente vê isso na escola, na faculdade, nós vemos isso nos relacionamentos entre colegas no trabalho, né? Na competição de querer o cargo mais elevado e tal. E aí uma série de efeitos surgem dessa competição, né? A gente muitas vezes puxa o tapete de alguém, né? Porque acabam se estabelecendo regras não tão éticas assim, porque
a gente vai percebendo e como o desafio é realmente a gente atingir o topo desse processo, então muitas vezes os meios não são muito considerados, importando mais os fins, né, para que a gente consiga atingir esse processo de sucesso. Porque essa civilização competitiva, ela tem como finalidade para o indivíduo alcançar o topo, a galeria dos vencedores, né? Então, realmente é algo a ser repensado, né, João? Essa competição a gente vê até muitas vezes nos casais, né? Falam brincando, né? Quem é que manda lá em casa, né? É uma Sim, coisa que sim, está por trás da brincadeira, mas também até entre pessoas que se amam, assim exatamente. como pais e filhos, isso está Isso. bem arraigado, né? Uma Que tu vai coisa que a deixar gente vê, assim, ela manda é, em ti ou ele manda em ti, né? Sempre tem é isso, né? verdade. E a gente vê com muita clareza, porque parece que na área política as coisas são mais claras para nós, né? Porque a gente não traz para nós, mas lá, refletido na política, a gente vê com mais clareza. Nós vamos ter agora eleições, né? E a gente observa que os processos de competição entre aqueles que buscam determinados cargos políticos não é algo muito assim bonito de se ver muitas vezes, né? Quantas vezes a gente observa que os políticos que têm um adversário muito próximo e que ele talvez perca, inclusive, aquele cargo em função da proximidade daquele competidor, né? Ele coloca os seus, sei lá, os seus assessores para investigar a vida daquela criatura, para buscar descobrir elementos que possam, né, de alguma maneira, colocá-lo de forma negativa ante o eleitorado, né? Então, isso é um efeito também desse processo de competição. A gente vê muito claramente esse processo, de alguma maneira instigando o lado negativo que a gente traz internamente, né? O processo, o mecanismo, o modelo instiga isso no ser humano. Por isso tem que ser repensado, né, João? A gente precisa Sim. repensar esse modelo existencial, esse modelo de civilização que a gente construiu, tá? E, Renato, esse sistema competitivo que a gente vive, né, nos tempos atuais, a doutrina espírita tem algo a nos dizer nesse sentido, assim, o que nos levou, né, a vivenciar esse sistema competitivo? Sim. João, a doutrina espírita é uma revelação maravilhosa, né? A gente vai ter no Livro dos Espíritos e obras póstumas, aliás, desculpe, Livro dos Espíritos e a Gênese, várias questões que a gente vai dar uma olhadinha durante esse trabalho, mas eu gostaria de colocar uma questão da Joana de Ângeles, de um livro chamado Momentos de Consciência. O capítulo 12 se chama Consciência e Hábitos. E a Joana diz assim: que, face aos hábitos do imediatismo, ocorreu no ser humano ao longo do tempo uma fissura, uma separação entre a consciência superficial e a consciência profunda, desenvolvendo mais essa consciência superficial, os elementos, né, que dizem respeito, que estão atrelados à consciência superficial, em detrimento dessa consciência profunda. Porque face aos hábitos do imediatismo, olha só, os hábitos do imediatismo, da vida, de ganhar a vida, o pão de cada dia, né? Então, em função dessa necessidade, dessa competição da vida, nós desenvolvemos muito mais a personalidade, a consciência superficial. E ela vai dizer, complementando, que essa separação gerou nos seres humanos um desinteresse pelas conquistas das questões transcendentais, que se apresentam desmotivadoras e difíceis de serem alcançadas. Vê que interessante isso, né? Então, é esse modelo de competição, essa vida acirrada que a gente leva, né? Para a gente ganhar o pão de cada dia, para a gente botar a comida na mesa, enfim, para a gente, mais que isso, porque esse modelo ele tem como condição para a felicidade o enriquecimento, né? Quanto mais dinheiro nós tivermos, quanto mais riqueza material, mais segurança nós temos e mais acesso à felicidade, entre aspas, né? Então isso gerou no ser humano a prioridade da consciência superficial, o uso maciço dessa consciência superficial, esquecendo que somos espíritos e deixando de lado esses potenciais da superconsciência ou da consciência profunda, né?
Seria como um imã que nos atrai para que nos essencialmente atrai. a vida material, né? A vida transitória, né? Exatamente. Nos fazendo Exatamente. esquecer, né, da espiritualidade, dos valores essenciais da alma, né? É um imã muito Isso. forte, muito Muito, poderoso. muito potente. A Exatamente. mídia nos traz a todo instante a lembrança de que é importante voltar os nossos É. olhos para essa Aí tu vê, transitoriedade. Tudo nos puxa para isso, né? sim, aí tu vê a produção cinematográfica que nós temos no mundo inteiro, né? As telenovelas, a maior parte da produção literária, né? A gente observa o que nos filmes, né? As pessoas com corpos perfeitos, em carrões luxuosos, né? Em mansões, em viagens fantásticas, usufruindo todo tipo de prazer. Parece que esse é o objetivo final da existência. Então é uma visão muito materialista, né, João? É a ideia assim de que alguém que imagine que a vida termine com o fenecimento do corpo físico, então vamos aproveitar tudo que a vida pode oferecer nessa fração de alguns anos que é a nossa existência física, né? E a Certo. gente aí deixa de lado, como diz a Joana, nós esquecemos as questões transcendentes porque parecem que são difíceis de serem alcançadas por essa visão materialista, né, que predomina, né? E no caso, assim, só retornando um ponto, assim, tu nos falou a respeito nesse modelo vigente, tem aqueles que fazem parte da galeria dos vencedores, né? Normalmente são aquelas pessoas que têm o acesso à renda, né? À Isso. riqueza, as melhores instituições de estudo, né? Tem um suporte todo, né? Dessas questões materiais apoiando para essa pessoa que ela seja vencedora, que ela tenha uma profissão maravilhosa, mesmo que ela não tenha nem muitas vezes vontade de realizar aquilo ou não tenha nem vocação para aquilo, né? Mas como aquela profissão dá um status, né? Tu figura com esse status entre os vencedores, né? E nos faz pensar assim, né? Tem esse modelo, né, dos vencedores e como ficariam aqueles que não se enquadram nisso, né? Que a gente pode, infelizmente, chamar dos ditos excluídos, né? Como é que funciona isso, Renato? Os excluídos. Esse é um E efeito esse extremamente modelo, né? doloroso, né? Um efeito doloroso desse sistema que vigora, né, João? Justamente esses que não conseguem acesso a essa galeria dos vencedores, que a gente está falando, né? Nesse simbolismo, essas pessoas, o que vai ocorrer com elas? Elas são realmente excluídas, né? Elas compõem esses bolsões de miséria nas favelas, etc. E o que o indivíduo nessa condição, percebendo que as portas todas foram fechadas para ele, que ele não tem acesso a isso, essa frustração que gera no indivíduo, né? Esse desejo imenso de alcançar aquilo, porque maciçamente está sendo colocado para ele, através das mídias, através de todas as formas possíveis, que somente alcançando essa galeria dos vencedores, alcançar a finalidade na Terra, a felicidade na Terra, enfim, né? Então essa frustração instiga o indivíduo a buscar essa galeria dos vencedores por caminhos não tão nobres, digamos, né? Caminhos escusos. Então, é um estímulo à criminalidade, né, João? Por exemplo, tráfico de drogas, as pessoas vão ganhar muito dinheiro em pouco tempo, claro, colocando em risco a vida e atropelando a consciência, né, com certeza. Mas se abre essa perspectiva, se abrem esses caminhos para esses indivíduos que querem, que desejam, porque tudo na vida, né, todo o modelo que está vigente, sinaliza para essa direção. Então o indivíduo acaba sendo estimulado profundamente a conquistar essa galeria dos vencedores de qualquer maneira, buscando esses caminhos através do crime, etc., do tráfico de drogas, como a gente vê tanto, né? E por vezes também a gente observa, e isso também em grande número, mesmo aqueles que têm recurso, aqueles que são filhos de famílias com condições financeiras que lhes permite acesso a boas escolas, etc., observam esses caminhos que são espécies de atalhos, né? E se não tiver uma família estruturada moralmente, acaba também se desviando por esses caminhos, porque são mais fáceis, né? Não precisa tanto esforço para conquistar essas coisas externas, né?
Isso remete bem à ideia que o Jung colocava, olhe para fora e sonhe, né? E a nossa civilização remete muito a isso. Olhe para dentro e desperte, né? Então tem valores maravilhosos que a gente traz internamente, como disse Jesus, né? O nosso tesouro está dentro de nós, e a gente, por esse imediatismo da vida, como fala Joana de Ângeles, a gente acaba não percebendo isso e não trabalhando na direção de despertar esses tesouros íntimos, né? Então Certo. algo precisa ser feito, né, João? Algo precisa ser mudado urgentemente em cada indivíduo, né? Precisa ser trabalhado isso, né? No caso, assim, claro que obviamente numa visão míope, né? A gente comparando essas duas situações, uma da galeria dos vencedores e outra galeria dos excluídos, uma visão míope a gente pensa, puxa vida, que injustiça, né? Que Deus justo é esse, né? Injustiça. É. Enfim, é injustiça, Renato? O que, que a doutrina espírita nos fala a respeito disso, Pois assim? é, aí a gente pensa assim, né, Joãozinho? É, se nós acreditamos em Deus, se Deus existe, e se a gente olha o universo, por exemplo, olha as estrelas, olha a natureza, nessa pujança maravilhosa que a natureza se mostra, né? E a gente percebe, não fomos nós que criamos, né? Quem criou? Então, com certeza existe uma energia criadora, um foco de energia criadora no universo inteiro, que criou o universo inteiro. Como coloca muito bem no Livro dos Espíritos, que é a questão primeira, né? Que Deus é a causa primeira do universo, a inteligência suprema. Então, sim, existe Deus. E se a gente parte desse pressuposto que existe Deus, Deus é incompatível com justiça, com injustiça. Então, tudo no universo está sujeito às leis divinas, né? Tudo, 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 nada, absolutamente nada escapa às leis divinas. O que a gente observa na Terra como injustiça, na verdade, é o arbítrio do ser humano agindo de forma contrária à justiça divina. Mas ele mesmo vai sofrer o efeito disso, o efeito negativo dessa atitude contrária à lei divina, né? Tem uma questão no livro Consolador, que é a questão 135. O Consolador, não sei se vocês sabem, mas ele foi constituído com perguntas feitas pelos trabalhadores à época, né? Na casa do Chico Xavier, na sociedade dele. E os trabalhadores então faziam perguntas que foram temas previamente definidos, e o Emmanuel, nas sessões, ele ia respondendo essas questões, essas perguntas. Então, na questão 135, eles perguntam assim: se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Olha a pergunta, né? Se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? E o Emmanuel vai responder: o determinismo divino é sustentado por uma única lei, que é a lei de amor para toda a comunidade universal. O homem, porém, acreditando mais em si mesmo que em Deus, converte a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei e estabelece, por consequência, uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Olha só, que coisa linda essa resposta, né? Então, o determinismo divino é sustentado pela lei de amor. Mas nós, quando acreditamos mais em nós do que na lei divina, na harmonia divina, a gente acaba convertendo a nossa fragilidade realmente em foco de ações contrárias a essa lei. E estabelecemos uma perturbação na harmonia, na lei de amor. E urge, ele complementa a resposta, urge a partir disso, então é importante a partir disso, que nós restabeleçamos a harmonia divina. Eis o resgate, né? Então é o que nós vemos, nós estamos observando a aparente injustiça, mas que não é de Deus. Tudo reflete a justiça divina. Nós estamos num mundo de provas e expiações porque nós agimos de forma contrária à lei. E quando agimos de forma contrária à lei, nós perturbamos essa harmonia universal, a lei de amor, né? E vamos ser convidados a restabelecer esses elos sagrados da lei de amor. Vamos ter que, né, restabelecer aquilo que a gente perturbou,
a quem nós prejudicamos, ou se nós não fizermos isso diretamente, a nossa transformação, o bem que nós fizermos, né? O Pedro, na sua epístola, a primeira epístola de Pedro, ele vai dizer assim, que o amor cobre a multidão dos pecados. Que lindo isso, né? Então, mesmo que a gente não, algumas vezes a gente não possa restabelecer a harmonia com aquela pessoa que a gente, de alguma maneira, prejudicou, que agiu equivocadamente, o bem que nós fizermos vai estar restabelecendo essa harmonia, né? E vai, como diz Pedro, o amor cobre a multidão dos nossos equívocos, dos nossos pecados, enfim. Então, Certo. realmente não há injustiça, né, João? Ninguém pode se achar nessa terra, nesse mundo, que está sofrendo injustiça. Claro que há injustiça direta humana pelo equívoco das pessoas, mas o indivíduo que está naquela condição, ele não está por acaso naquela condição. Existem elementos que lhe colocaram ali, naquela condição, como experiência para o crescimento dele e, e o chamado resgate, né, para que ele busque novamente o equilíbrio consciencial, restabelecendo essa harmonia que ele prejudicou de alguma maneira, que ele perturbou, né? Mais ou menos por aí, Sim. eu imagino que funcione desta forma, né? Eu acho que é bem lógico Uhum. essa colocação do Emmanuel, né? Sim, sem dúvida. E até esse tema referente à justiça divina e à justiça dos homens, o Vilmar, na próxima live aqui no Aham, Facebook, vai dar uma aprofundada conosco, né, a respeito desse que tema legal. no dia 23 de setembro, né? Sim. E, Renato, uma pergunta assim que é importante, esse sistema competitivo sempre predominou na humanidade, sempre foi assim? Não, João, pelo que dizem os conhecedores, os sábios, né? Um deles é o Fritjof Capra, que é um ativista, um ecologista, cientista, físico, e ele, na fala dele, na produção literária dele, ele coloca que antes do ano de 1500, nós tínhamos um outro tipo de modelo que vigorava no mundo. Esse modelo, ele era organicista. Olha só. E isso a gente observa nos povos mais simples, que têm essa visão orgânica da vida, né? Que nós estamos numa relação de interdependência do espírito e matéria, que nós não somos matéria, nem somos apenas espírito. Nós estamos como espíritos mergulhados num corpo físico, né? Então há esse entendimento orgânico da vida, há esse respeito à natureza de uma forma ampla, né, nos povos primitivos, e como o Capra coloca, né, esse modelo que vigorava antes de 1500, portanto avançando pela Idade Média, tinha essa conotação, né, esse respeito com o próximo, havia uma subordinação do indivíduo à comunidade, né? Então era um processo muito mais é, orgânico mesmo, é bem esse o termo, né? Muito mais orgânico, a percepção de que, por exemplo, as florestas têm uma importância significativa na vida da criatura humana. Os animais, a atmosfera, as águas, tudo isso é de significativa importância para a nossa vida. Então, o valorizar o outro, o valorizar a vida, o amor à natureza, isso vigorava nessa época, nesse período, né? Mas aí ele coloca que nos séculos XVI e XVII começaram a ser questionados esse paradigma, digamos assim, né? E com os trabalhos, especialmente do Descartes, René Descartes e Isaac Newton, né, foi se estruturando um novo modelo de universo. Um novo paradigma começou a ser construído a partir daí, que passou a vigorar efetivamente nos séculos 17, 18, 19 e que ainda tem os seus efeitos muito intensos nos nossos dias. Esse modelo de universo, ele deixou de ser orgânico, organicista, e passou a ser um universo máquina, né? Chamado modelo mecanicista do universo, também conhecido como modelo reducionista do universo. Então, o Descartes, principalmente, ele fez uma dissociação de espírito e matéria. Não que o Descartes fosse ateu, né? Não, ele era profundamente, acreditava em Deus profundamente, era espiritualista nesse sentido, mas para conceber o universo, para estudar o universo, ele fez essa dissociação.
ele rompeu com a escolástica, né, que eram os pais da igreja, a igreja católica, concebia o universo como sendo geocêntrico, a Terra é o centro do universo, e aí tem esferas que giram em torno desse centro, que é a Terra, que são lá as estrelas que estão girando nessas esferas e outras esferas. A Lua era uma outra esfera que girava em torno da Terra. A Terra era o centro do universo. Né? Então, o Descartes ele rompeu com esses pensamentos da igreja, da escolástica, lá do São Tomás de Aquino, do Aristóteles, né, que eram os pais da igreja, e concebeu um universo máquina. Ele teve, rompendo com todas essas verdades, entre aspas, da igreja, essa fé cega que era imposta, né, ele partiu da base do processo racional, que é a frase conhecida dele, né, o penso, logo existo. A partir desse penso, logo existo, e dessa visão do universo máquina, que se consagrou com os estudos do Isaac Newton, dos átomos indivisíveis e tal, da concepção do Newton, né, da física clássica. Então se estruturou esse universo mecânico, cuja premissa é o universo é constituído por partes isoladas que interagem mecanicamente. E dentro dessa concepção, o Descartes ele dizia o seguinte, que era possível dissociar a natureza nos seus fenômenos, dissociá-la cada vez mais, como se fosse uma máquina em pequenas engrenagens, até chegar na parte mais sutil, mínima, né? E a partir daí a gente conhecer como funciona a natureza, como funcionam os fenômenos. Por isso que também é chamado esse modelo de modelo reducionista. Reduzir os fenômenos à sua parte constituinte menor, né? Para a gente conhecer o funcionamento. Então, os efeitos desse modelo foi a superespecialização na área das ciências, foi a dissociação do indivíduo do todo à parte, as menores partes. Né? A gente vai ter nas ciências médicas, por exemplo, a gente vai. Né, quantas áreas tem a medicina? Então, houve um crescimento, sim, houve uma contribuição extremamente importante, o desenvolvimento científico-tecnológico, né, alcançou uma dimensão imensa na nossa civilização. Mas o efeito nocivo é justamente a perda do sentido de totalidade para essa fração. Né? Então, o indivíduo que antes era integral espírito e matéria, ele agora é um egozinho, né, que está ali dissociado do seu conjunto maior. E tem eu pensei numa imagem interessante que dá uma ideia bem legal nesse sentido, que é a Enterprise. Né? Todo mundo conhece a Enterprise na Jornada nas Estrelas. Então, tu imagina a Enterprise com o Spock da vida, aquelas mentes brilhantes ali, né? A tripulação. E, então, o pessoal que tem dentro dessa da, é, mentes brilhantes com capacidade imensa e aquela nave supercomputadores, né, com uma capacidade imensa de fazer viagens interestelares, acionando a velocidade dobra 1, dobra 2, aquele processo todo, né? E aí tu imagina, eu fiquei pensando assim, imagina a Enterprise estar em determinada estrela, num determinado planeta, está ali circulando aquele planeta, né, orbitando aquele planeta e manda uma navezinha investigativa com um tripulante para fazer uma investigação naquele planeta, para perceber os elementos que constituem o solo, se a civilização, se existia, etc. E em dado momento ocorre uma pane e essa navezinha fica por si só, perde o contato com a nave-mãe. Então, João, essa imagem é o que mais ou menos eu imagino. Nós, enquanto dissociados, né, dessa condição espiritual, desse foco de luz que está dentro de nós, que é o Deus em nós, nós somos uma navezinha investigativa que perdeu o contato com a nave-mãe. Né? E aí a nossa capacidade é extremamente reduzida. A gente fica com referenciais mínimos para perceber a realidade à nossa volta. E isso tem um efeito extremamente nocivo para nós. Se a gente tinha a possibilidade de estar conectado com esse núcleo de amor, né, que é Deus em nós, conectado lá com a Enterprise, no caso da navezinha. Né? Certo. E no caso, Renato, qual característica marcante assim, na humanidade
que nos conecta essa dissociação, né, entre o nós e o todo, assim, né, que nos conecta a essa competição, né? Qual seria a característica assim, que É, é muito trabalhada na doutrina sim, espírita, né? sim. O Livro dos Espíritos nos coloca duas questões assim fantásticas nesse sentido. A questão 913, o Kardec pergunta aos amigos espirituais: dentre os vícios, o que se apresenta radical? Lembra? Ele vai responder: já temos dito muitas vezes, o egoísmo. O egoísmo. Dele, do egoísmo, deriva todo o mal. Né? Dele, o egoísmo, deriva todo o mal. Aquele dentre vós, complementam os amigos espirituais, que já nessa vida quiserem se aproximar da perfeição moral, devem vidar todos os esforços para eliminar o egoísmo do coração, porque ele é incompatível com o amor, a justiça e a caridade. Olha só isso, olha só. O egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele elimina todas as qualidades positivas da alma. Então é a grande enfermidade da humanidade e, portanto, dos indivíduos, é o egoísmo, exacerbado egoísmo que nós trazemos ainda no coração. E na questão 916, o Kardec coloca assim: longe de diminuir, o egoísmo parece que cresce com a civilização que o excita e mantém. Como poderá a causa eliminar o efeito? A causa, que é o crescimento da civilização, eliminar o efeito, que é o crescimento também, o estímulo, né, e o crescimento do egoísmo? E os amigos espirituais vão responder que quanto maior o mal se apresenta, mais hediondo ele se apresenta. E era necessário que o egoísmo produzisse muito mal para que o ser humano percebesse a urgência, a necessidade urgente de eliminá-lo. Então é isso que nós estamos vendo. Essa sociedade competitiva, que é um reflexo desse processo mecanicista que vai estimular a competição nas áreas do comércio, da indústria, enfim, de todas as áreas, né, da política, mas que também influencia o cidadão, influencia a massa humana, né, estimulando o egoísmo, porque é aquele indivíduo que perdeu o contato com a nave-mãe. É essa dissociação de espírito e matéria. Nós constituímos uma civilização que está voltada para ter coisas, para conquistar coisas externas. E a felicidade, como é posta por esse modelo de civilização, está justamente nisso, nessas conquistas externas, né, João? Então, aí todos os efeitos negativos que a gente percebe como fruto disso, né? Sim, até a gente vê exemplos nesse momento pandêmico que a gente está vivendo, né? E um momento que seria o ideal de todos nós nos ajudarmos, né? Darmos as mãos e nos ajudarmos nesse momento delicado. Tem pessoas usando a sua inteligência para roubar as pessoas, né? A gente vê Exatamente. esse pessoal que está, por exemplo, achando um mecanismo, né? Dentro da sua inteligência que sabe programar, né? Os computadores, enfim, né? Para roubar as pessoas, até nesse auxílio emergencial, que é pouquinho para essas pessoas que É, estão recebendo do governo, né? E quando elas vão lá ver, puxa, finalmente eu vou ter um dinheirinho para pagar uma conta, já que eu fiquei desempregado, né? Meus filhos estão necessitando, e quando vai lá, o dinheiro não está lá, porque alguém que verdade. nem se sabe aonde isso surgiu, a criatura foi lá e roubou o outro, né? E o que Justamente não, movido por é, esse egoísmo, né? Para e o que vencer na não, vida a isso. qualquer custo. E o que não dizer, né, João, que é uma coisa, chega a ser doloroso isso, nesse momento de pandemia, quantas verbas foram desviadas, né, de respiradores, enfim, de EPIs, de medicamentos importantes, para o benefício de alguns, verbas públicas, imagina só. Né? Então, Os esse é o poderosos efeito. fazendo isso, né? Né? Oi? Não, os poderosos fazendo isso, quem teria a Sim, responsabilidade sim, maior ainda de auxiliar as massas, né? exatamente, né? Auxiliar os que mais Exatamente. necessitam, né? É. Mas existe uma justiça divina, isso que é interessante a gente ver. A gente não pode dizer, meu Deus, mas a gente está. Eu queria desaparecer desse planeta. Às vezes a gente até talvez pense nesse sentido, né? Cadê o Mas esse é o meteoro que a gente planeta, fala? Joãozinho.
Esse é o planeta, essa é a academia da vida posta para nós, mais propícia ao nosso desenvolvimento. Porque nós estamos exercitando a paciência, a gente está exercitando justamente isso, a ética interior, quando a gente percebe comportamentos não éticos, que isso, de alguma maneira, instigue a que nós firmemos o nosso processo de ética, né? Que a gente realmente busque cada vez mais seguir essa diretriz de crescimento espiritual, essa diretriz de segurança, que são as leis divinas em nossa consciência profunda, né? Então, que tudo isso sirva nesse sentido, e não como revolta, né? A gente se revoltar contra as coisas que estão aí, porque fazem parte do processo de evolução. Nada está errado nesse sentido. É apenas a aplicação das leis divinas, sempre a aplicação da lei divina, né? Não há injustiça, portanto. Certo. E a gente tem falado aqui na nossa conversa, até o momento, né, basicamente nos aspectos negativos dessa competição, né, desse modelo competitivo, né, mas também é importante a gente pensar se esse modelo vem de muito tempo, né, até os dias de hoje, algo positivo tem que Sim, ter isso, né, e, assim, com tu certeza. teria condições de nos elencar questões positivas a respeito desse modelo, né, que está vigorando Sim. ainda, né? Uma coisa que a gente já tinha comentado um pouquinho, o desenvolvimento das ciências, diversas áreas do conhecimento humano, o aprofundamento desse conhecimento se deve muito a isso, né? Justamente nessa, nesse sentido que o modelo passa, que é o reducionismo, que é a busca da especialização em áreas diversas do conhecimento, né? Então isso teve um, um, um efeito positivo fantástico, né? Só que é, o Fritjof Capra coloca no ponto de mutação, ele fala no capítulo 12, se eu não me engano, são as culturas ascendentes e declinantes. Então ele mostra um gráfico em que a gente está vivendo uma cultura que teve um momento inicial, né? A gente pode pegar então esse modelo mecanicista, que ele iniciou o seu processo lá no século 16, 17, alcançou o seu ápice, e nós estamos vivendo um outro momento em que está nascendo um outro processo, que está aí na alma, no coração de muitas pessoas já, né? Esse anseio de uma mudança e mudanças efetivamente já ocorrendo, várias mudanças em trânsito, né? Vários modelos já, como o próprio o modelo, essa busca da, do todo, né? No sentido, como é que chama isso? Meu Deus, que me fugiu a palavra agora. É, da ecologia, um modelo ecológico, né? Um modelo ecológico. O modelo ecológico do Arne Næss, que um filósofo e ecologista norueguês, ele fundou na década de 70 uma escola de filosofia que apregoava especialmente na questão da ecologia, e foi ele que por primeira vez falou nesse termo, ecologia rasa e ecologia profunda, né? Então, ecologia profunda é essa visão de que nós compomos uma teia, né? Toda a biosfera da Terra e todos os elementos físicos da Terra compõem uma teia. Essa teia tem uma relação de interconexão, de interdependência profunda. E o ser humano, a humanidade, nessa relação, essa teia, é apenas um fiozinho da teia, né? Então, nós estamos vivendo este momento, né, na nossa civilização em que está nascendo vários outros pensamentos e está, de certa forma, se configurando um novo modelo, né, um novo modelo que vai orientar por um bom tempo, com certeza, as ciências, enfim, as instituições, né, para que a gente estruture uma nova civilização, né, João? E tem um Sim. modelo fantástico, fabuloso, que a gente vai falar em seguida, que está aí há muito tempo, né? Que está esperando a nossa sensibilidade para que a gente consiga acessá-lo e colocar em prática os seus enunciados, né? Então é possível, nesse momento em que o modelo atual está ruindo, né, no surgimento desse outro modelo, é possível ter esperança, sim, que ele seja um modelo mais fraterno, né, que ele possa ser mais inclusivo para as pessoas, né? É possível a gente pensar nisso?
Mas com toda certeza, né? Isso é o, é o que nos faz respirar, né? Que nos faz manter a nossa existência, né, João? Essa fé, essa certeza de que sim, isso está acontecendo, vai cada vez mais se desenvolver na medida em que a gente saia dessa postura de consciência de sono, como fala Joana de Ângeles na psicologia profunda, né? A consciência de sono com os sem sonhos para a consciência desperta, a consciência lúcida, né? Em que, quando a gente alcança a consciência lúcida, essa instância da superconsciência que a Joana fala, que está relacionado com o hemisfério cerebral direito, esse anseio de espiritualidade, esse anseio de alcançar os elementos transcendentes, que transcendem as necessidades do dia a dia, da matéria, enfim. Então, isso faz com que o ser humano alcance a sua integralidade, né? A Joana vai falar isso também no capítulo 12 que a gente referiu, que é Consciência e Hábitos. Ela vai dizer assim, que a repetição dos atos gera hábitos e estes tornam-se memórias que passam a funcionar automaticamente. E é necessário que a gente construa uma ponte metafísica ligando a consciência superficial à consciência profunda. Então, esse novo modelo, né, Joãozinho, que está se estruturando, que esse convite à espiritualidade, ele faz com que a gente busque realmente a conexão com esse centro de luz que cada um traz em si, que é o que, como a gente costuma falar, né, que é o self, que é o Deus em nós, que é o ser essencial. São sinônimos, mas é esse núcleo de amorosidade que a gente traz internamente. Essa ponte metafísica que a Joana nos convida, né? E a gente vai ter com Paulo de Tarso, por exemplo, talvez a, o modelo mais perfeito desse processo, pelo menos que eu conheço, foi com Paulo, né? No livro Paulo e Estevão. Quando Paulo está ali às portas de Damasco, em perseguição ao Ananias, né, que havia convertido a noiva dele ao cristianismo, ao Cristo, e ele então cai ali do camelo e tal, e tem frente à aparição de Jesus naquele momento, às portas de Damasco, né? E a partir dali começa a transformação do Paulo, do Saulo, ele era Saulo, o doutor da lei, se transformando em Paulo de Tarso, o cristão, o batalhador do evangelho, o apóstolo do Cristo, né? E essa conversão de Paulo vai se consolidar, vai se consagrar no final da vida dele, quando ele coloca que existo, mas já não sou eu quem existo, ou vivo, mas já não sou eu quem vive, pois é Cristo que vive em mim. Então é a personalidade se colocando a serviço da individualidade, desse ser essencial que nós somos, do espírito que somos, né? Então, o novo modelo, João, ele vai ensejar, eu creio, pelo menos, eu tenho essa esperança, né? Que a gente busque exatamente despertar esses potenciais da nossa espiritualidade e o ego e a personalidade se dobrando como servidor dessa instância maior, desse ser maior que somos nós enquanto espíritos imortais, né? Uhum. Até fazendo um contraponto, né, que é necessário isso, tem muitas pessoas dizem que que os ensinamentos de Jesus, né, o Evangelho, a Boa Nova, na Terra é impraticável, né? São tudo ensinamentos utópicos, né? Sim. Segundo essas pessoas, né? O que tu tem a nos dizer sobre isso, Renato? Aí, João, é a questão justamente da postura egóica, né? Quando a criatura está perfeitamente aclimatada a esse modelo que vigora, abrir mão disso para uma instância espiritual é romper com isso, né? É deixar de lado os seus tesouros, que são então externos, né? Como aquele jovem rico que, convidado por Jesus, ele tinha coisas a fazer e depois de cumprir aquelas coisas, então ele se dispunha a seguir Jesus, que na verdade era uma desculpa para não segui-lo, né? Porque considerando, depois o Divaldo faz uma consideração nesse sentido, que era um jovem rico, tinha muitos haveres e ele não estava preparado para se desfazer desses haveres, né? Então, essa busca de espiritualidade não quer dizer que a gente vai colocar todos os nossos bens e dar para os pobres, né? Não significa isso. É uma postura individual. É como a gente lida com as questões, como nós tratamos com as questões materiais. É simplesmente isso. Porque pode ter alguém muito pobre e ter um radinho de pilha
e ser aquilo um tesouro que ele não cede a ninguém de forma nenhuma. E pode ter alguém muito rico, ter castelos, etc., e beneficia muitas pessoas. Então é uma postura interior, né? Nesse sentido, né, João, quando a pessoa tem a proposta que Jesus coloca para todos nós, o Evangelho, que é uma proposta de transformação, é uma proposta de revermos a nossa vida, revermos a nossa existência, nos abrindo essa perspectiva espiritual, depende da pessoa aí, né, João? Se nos tocar o coração, é porque nós já temos ouvidos de ouvir, como disse Jesus no Evangelho. Porque quem não tiver ouvidos de ouvir, quem não tiver olhos de ver, não é o seu momento ainda. A pessoa não está preparada ainda, né? E aí a gente vê, eu gostaria de colocar isso porque eu acho importante, a criatura mais rica que esteve na Terra, maiores riquezas que a gente possa imaginar, ele nasceu onde? Nasceu numa manjedoura e teve como berço, nasceu numa estrebaria, né, e teve como berço uma manjedoura. Olha só, que lição fantástica essa criatura riquíssima nos deu nessa simplicidade, na humildade, né? Então a gente vê que esse edifício do reino de Deus que Jesus nos propõe, a construção do reino de Deus no nosso coração, ele tem como base extremamente forte, né? Uma rocha mesmo, a humildade. Sem humildade a gente não consegue. Porque quando vigora o egoísmo, quando o orgulho está muito forte ainda, nós não temos condições. Não temos ouvidos de ouvir, não temos olhos de ver e nem disposição interna para fazer esse movimento de transformação. A vida se encarrega, né, João? É água mole em pedra dura. As circunstâncias da vida, os processos naturais vão tocando, vão trabalhando, até que chega o momento que a pessoa se desperta, né? E aí é o filho pródigo que está preparado para retornar à casa paterna, né? Uhum. Existe, tu falasse no ser mais rico que esteve na Terra, eu lembrei que existe um pensamento que diz que a riqueza deveria ser medida por aquilo que a gente não precisa, e não justamente ser medida por aquilo que a gente tem, né? Aí seria, É né, verdade. o foco ideal, né, de a pessoa se sentir enriquecida, né, se sentir bem, Perfeito. né? É Tudo aquilo verdade. que a gente não precisa, a gente é rico. Com certeza, imagina só que coisa maravilhosa, né? Se eu não me engano, não sei se foi. Tem uma história. Uns falam em Platão e outros falam no Mahatma Gandhi, né? Que ele foi visitar, o Gandhi foi visitar a, a rainha ou coisa assim, na Inglaterra, e o motorista foi buscá-lo no aeroporto e tal, e levou ele ao mercado, não sei se no próprio aeroporto, em algum local, onde havia assim uma oferta enorme de todos os tipos de mimos e presentes que tu possa imaginar. E ele, o motorista coloca, olha, a rainha, sei lá, lhe ofereceu, você pode escolher o que você quiser, né? Aí ele coloca justamente isso, que graças a Deus não me faz falta, eu não preciso de nada disso, né? Não tenho mais, não há atração para nenhuma dessas coisas, né? Então, aí se reflete a riqueza do indivíduo, porque ele não precisa dessas coisas. Já tem a riqueza interna desperta, né? E isso é o bastante. Uhum. E Interessante isso, né? tu nos colocou assim que é trabalho de cada um, né? De ter de ouvir essa mensagem, né? Então, como nós, como indivíduo, o que que a gente pode fazer para contribuir para esse novo modelo que está chegando? Como se adequar a esse novo modelo individualmente, assim? Sim. João, eu acho que é justamente isso. É a gente deixar tanto de fazer esse movimento para fora de nós, para olhar para fora sempre, né? E querer mudar o mundo, porque há muitas vezes essa intenção, a gente, principalmente quando é mais jovem, né? A gente tem um desejo de transformar as coisas, querer mudar o outro, por exemplo. O irmão que não tem um comportamento muito bom, a mãe, o pai, o vizinho, os amigos, né? A gente imagina que tem uma sabedoria imensa e que gostaríamos que os outros seguissem a nossa cartilha, querendo mudar as pessoas. Mas o grande desafio na vida de todos nós é a nossa própria transformação interna. Esse é o grande desafio, né? Então, a grande contribuição que a gente tem que para dar para o mundo é justamente isso.
é nos renovarmos, transformando o nosso mundo interno e tendo como base justamente o Evangelho. Porque, sem sombra de dúvida, o Evangelho é esse mapa divino, essa cartilha que Jesus nos deixou para que a gente saia da animalidade, saia desse referencial exíguo que a gente segue ainda, para um referencial maior, transcendente, sublime, de ordem espiritual, né? Jesus, quando falava em matéria, ele se referia à morte. Quando ele falava em espírito, ele se referia à vida, né? Então, por exemplo, ele vai ter uma passagem dele, não me lembro se em Mateus, que ele colocava assim: aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que perder a sua vida por amor a mim e ao Evangelho, ganhá-la-á. Olha que coisa, né? E a gente vê, mas ganhar a sua vida vai perder a vida. E aquele que perder a vida por amor a Jesus e ao Evangelho vai ganhar a vida. Como é que é isso? Aquele que quiser ganhar a sua vida, ganhar na galeria dos vencedores do mundo, né, João? Então esse vai perder a sua vida, porque perdeu toda uma reencarnação como possibilidades imensas de acessar a riqueza que é de ordem espiritual, que é o amor, que é a serenidade. Uma coisa que Paulo tinha observava assim, Estevão ficava maravilhado, era a serenidade que se irradiava dos olhos do Estevão, do comportamento, da atitude dele. E Paulo era um doutor da lei, tinha um conhecimento imenso, era de família rica também, tinha muitos haveres, né? Mas trazia uma pobreza interior ainda, né? Ainda trazia uma pobreza interior. Então ele ficava observando aquela criatura extremamente pobre, materialmente falando, mas que irradiava essa riqueza através de um olhar sereno e equilibrado. Então, quando Jesus coloca aquele que perder a sua vida, por amor a mim e ao Evangelho, ganhá-la-á, mas vai ganhar a vida espiritual, vai ganhar essa riqueza imensa, né? Que a dedicação ao Evangelho, ao amor, a seguir as leis divinas, vai trazer por consequência ao indivíduo. E a gente tem um exemplo mais próximo de nós, muito forte, que é a vida de Chico Xavier, né? Esse literalmente perdeu a sua vida, a vida aqui da Terra, né? Tem passagens interessantes dele, como por exemplo, quando ele ganhou o piano, todos devem saber dessa passagem, né? O Emmanuel disse para ele: olha, meu filho, ou são as aulas de piano, ou a minha presença e os trabalhos que nós estamos realizando, né? Aí ele deu um jeitinho de se desfazer do piano. Então ele perdeu a sua vida, no sentido da concepção do mundo, mas ganhou a sua vida. Ganhou em espiritualidade, ganhou em conquistas espirituais. Imagina esse espírito já aqui na Terra, né, na vivência dele, a convivência com os amigos espirituais, a presença carinhosa de Emmanuel, de todos os amigos que o acompanhavam, só isso, né, já lhe dava um retorno de amorosidade, de conforto espiritual imenso. E imagina no desencarne, com certeza com um abraço do próprio Cristo, né? Então imagina só, é bem isso. Então, a contribuição que cada um pode dar nesse processo é, de fato, a sua transformação íntima, seguindo esse modelo que Jesus nos deixou, que, na minha concepção, é o maior presente que a humanidade já recebeu. É essa cartilha de emancipação do ser humano para uma vida melhor, né? Se tu falasse para mim é muito importante assim, como tu colocaste, né, na questão do Chico, né, porque normalmente a gente tem a ideia equivocada, né, de que quando a gente perde a vida daqui e a gente ganha a vida espiritual, isso funciona como se fosse uma promessa. Depois que tu desencarnar, aí tu vai Sim, ter direito a ter essa sim, paz, né? E na verdade o Chico é um exemplo claríssimo, como tu nos colocou aqui, de que durante a própria encarnação tu pode viver esse estado claro, de paz e de felicidade, não como sim, uma promessa futura, né? Porque a vida espiritual exatamente. é aqui e agora, né? Não é só depois que desencarna, né? A gente está vivendo Sim. a vida espiritual hoje, né? E tem um outro aspecto importante também, porque às vezes a gente fala, parece que é uma coisa muito, muito radical, né? Mas aquela pessoa que está em harmonia, que está trabalhando o seu interior, que tem um cargo,
significativo, que tem um ganho mensal significativo, mas que age em equilíbrio, que está em harmonia, meu Deus, que coisa maravilhosa, né? É uma pessoa que está de bem consigo mesma e que está aplicando tudo que a vida está lhe concedendo num sentido positivo, de crescimento, que é ético, né? Que trabalha pensando nos outros, que faz a caridade, enfim, está dentro de um processo de harmonia, de equilíbrio. Então, uma coisa não é incompatível com a outra. O que é incompatível é se o indivíduo não tem o que ele acha que tem, mas ele pertence às coisas que acha que tem, é escravo dos seus bens materiais, esse sim está numa situação difícil. Né? É a criatura que se deixou envolver imensamente por esse modelo, né? E que foi engolida por ele, de certa forma, e passou a ser uma espécie de marionete, agindo, seguindo esses padrões, né? Buscando ter e ter e ter, em detrimento do ser espiritual que é, do ser imortal que é, esquecendo, né, essa instância espiritual. Então, por isso que é importante essa colocação da Joana, dessa ponte metafísica. A gente tem que fazer essa ligação para que sejamos seres integrais. Essa é a proposta, né? Seres integrais, encarnados num corpo físico, mas vibrando nessa instância espiritual, sendo um servo do Cristo, como Paulo colocava no final da sua existência, né? Quando a personalidade se dobra à individualidade. É nisso que tu também fez muita referência à questão da transformação moral que cada um deve, né, conquistar, né, na sua existência, né, no seu momento. Me fez pensar também, de lembrar, né, de um amigo muito querido, que eu acho que certamente há mais de 20 anos ele me falou isso, né? E a gente vê também como é legal, assim, provavelmente esse amigo querido nem lembre que falou isso para mim, né? Mas a responsabilidade que a gente tem de passar coisas legais para as pessoas, né? É, E até nesse momento é bacana eu falar isso para ti agora aqui, porque a gente está falando sobre esse tema. Esse amigo querido, mais ou menos, né, me falou isso quando eu era ainda um jovem, né? Um jovem, ele faz disse que tempo, né, se João? existe. É faz tempo, para ver como faz mais de 20 anos isso, né? Estou chegando aos 50 agora, né? Então é só fazer as contas, né? E esse amigo me falou assim que se, no caso, fazendo uma referência à caridade, né? Se existe uma caridade essencial e importante que a gente possa fazer ao nosso próximo, justamente essa caridade é a nossa reforma íntima, né? Por quê? Porque a gente vai se tornar uma pessoa melhor, um amigo mais querido, uma pessoa mais comprometida com o seu ambiente, com a sua sociedade. Enfim, ela se transformando, o alcance dela tende a cada vez mais se multiplicar, né, através da transformação dela, né? Então a É gente vai ser verdade. menos chato, a gente vai ser menos ranzinza, a gente vai ser uma pessoa mais agradável, uma companhia melhor para os outros. O mínimo isso, né? De ser uma pessoa É, mais agradável para os outros, né? E sim. esse amigo querido que me falou isso, com sabedoria, o nome dele é Paulo Renato Goulart. Conhece? Pois é. Eu estava imaginando outra pessoa. Eu ia dizer, ele deve estar nos escutando, mas ele está nos Estou escutando de ocupado qualquer disso aí. jeito. Estou Tá ocupado bom, disso aí, desse legal. pensamento. E tem um outro aspecto também, né, João? Além disso, o nosso pensamento enquanto indivíduos que busca essa transformação interna, nós estamos fazendo um saneamento, né, nesse pensamento que é contínuo, como fala André Luiz, a gente exterioriza continuamente o nosso pensamento, né? Que está impregnado dos nossos sentimentos, das nossas emoções. Então, se a gente está num processo de egoísmo profundo, de orgulho, etc., está mergulhado nesse modelo vigente, né? Nós estamos poluindo a psicosfera do mundo. Então, vê que a nossa transformação interna, com a mudança do nosso padrão de pensamento, já por aí nós estamos transformando, saneando, auxiliando a sanear a psicosfera do nosso mundo. Né? Então é muito legal perceber isso, que a nossa ação, às vezes, que é uma ação que não tem uma abrangência maior aparentemente, mas se essa ação está nos transformando, transformando nossos pensamentos, nossos sentimentos num sentido positivo, nós estamos abarcando o universo inteiro, porque é o pensamento que se projeta no universo, né? É interessante também a gente pensar nesse sentido. Verdade.
Então tá, Renato, foi assim, a gente está chegando ao final do nosso encontro, né? E foi muito legal, assim, muito bacana esse bate-papo que a gente fez aqui. Espero que os nossos irmãos que estão nos assistindo possam também ter percebido isso, né? E que possam nos ajudar essas reflexões, né, no nosso dia a dia, né? E eu queria então que tu, né, tu nos fizesse as considerações finais aí a respeito desse tema aí tão importante para nós. Certo. Muito obrigado, né, Eu, pela tua participação, por ter aceitado, né, o puxa, convite, né, de fazer essa parceria aqui conosco. eu que agradeço, Joãozinho. Uma oportunidade maravilhosa, né? De rever o amigo, de estar junto com a União, porque a União está em peso aqui, acho eu, né? Que nessas lives eles estão presentes sempre. Sem E eu dúvida. lembro de uma, eu até pensei nessa historinha para colocar aqui no final, que na verdade não é uma historinha, é um fato, né? As tribos africanas, especialmente do sul da África, têm uma filosofia, o povo lá, né, da origem milenar, enfim, eles trazem uma filosofia que é quase que natural neles, nessas criaturas, né? Então, um antropólogo dizem que um antropólogo estava numa desses povos com um grupo de crianças e uma tribo, né, de sul-africanos. Ele propôs uma atividade para essas crianças dentro dessa postura da competição, né? Era uma competição. Colocou uma cesta de frutas sob uma árvore a uns 50 metros de distância, colocou as crianças em linha e disse para elas: olha, eu vou dar um sinal, vou apitar, vocês saem correndo. Aquele que chegar primeiro na cesta de frutas pode comer todas as frutas que quiser, né? É o vencedor. Então ele apitou e, para surpresa dele, as crianças todas deram as mãos umas às outras e saíram correndo. E quando chegaram na cesta, né, se sentaram em torno da cesta e começaram a comer, todas elas comerem as frutas, dividindo as frutas. O antropólogo chegou ali em seguida e assim, meu Deus, o que está acontecendo? Aí uma das crianças olhou para ele, Umbutu, tio, Umbutu. Umbutu é uma filosofia do sul da África, né? E que quer dizer, o frei anglicano Desmond Tutu, ele coloca que essa filosofia quer dizer o seguinte: a minha humanidade está inextricavelmente ligada à sua humanidade. Então, Joãozinho, com essa historinha, eu quero colocar assim que o que está sendo o rompimento dessa competição e que a gente comece a agir na nossa vida de uma forma cooperativa, né? Cooperação, sabe, João? É, olhar o outro, né? A gente vê os excluídos nas lixeiras se alimentando, né? Então, quanta miséria, João, produziu o egoísmo? Quanta miséria produziu o egoísmo? E esse modelo realmente está falido e a gente está sendo convidado com Jesus a cooperarmos nessa obra maravilhosa, João, transformando a nós mesmos e auxiliando nessa transformação, como a gente falou, como tu falaste também, à medida que a gente vai se transformando, vai arejando a mente, vai abrindo o coração para esse foco de luz e de amor, nos conectando, né, com essa nave mãe, nós nos transformamos. E isso, a força do exemplo, a força da verdade em nós, da nossa atitude, da nossa ação, vai tocar o nosso irmão. Então é uma luzinha que se acende, que estimula o acender de outra luzinha, e as luzes vão se acendendo, João. Nós vamos nos conectando com essa fonte de amorosidade infinita de Deus nosso Pai, essa usina de amor infinito de Deus nosso Pai, e no pensamento de Jesus ainda. Vamos nos transformando em luzes imperecíveis. Então, muito obrigado, Joãozinho, pela oportunidade e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Renato. E certamente essa emoção, né, é o convite do nosso Mestre Jesus à porta de Damasco, né? É, Né? exatamente. Então, que a gente possa refletir bastante, né, e aceitar esse convite, né, de tentar cooperar com essa obra grandiosa, né, que é É. puro amor, que é pura liberdade, que é pura felicidade, né? E Então, que possamos Jesus, ajudar uns aos é, outros nesse caminho novo, né? isso mesmo. E veja, Jesus espera mais de 2000 anos pela nossa conversão. Outros já se converteram há muito tempo, né? Mas nós estamos ainda há 2000 anos, mais de 2000 anos, e recém a gente está acordando para isso. Mas sempre é tempo, né, João? Importante que isso. Então tá, querido. Chegou a nossa vez, Mais uma somos vez tipo os agradeço. Muito trabalhadores da obrigado. última hora, né? Somos, É somos verdade. trabalhadores da última hora, né? Sem pretensão nenhuma, né? Mas com imensa vontade de acertar, de fazer uma diferença, né? Enfim, né? Eu acho É que verdade. esse convite possa ser aceito por todos nós, né? Por Então tá, todos meus nós. irmãos. Muito obrigado, Renato, por essa reflexão aqui conosco. Obrigado aos nossos irmãos que estiveram conosco aqui, né, unidos, né, nessa live tão querida, né, que é um trabalho que surgiu diante dessa necessidade nova, né, que possamos manter essa chama viva, né, acesa, né, por muito tempo, nessas reflexões superiores que nos fazem tão bem. Te agradece muito a cooperação do Renato, né, o carinho dele nessa atividade. E antes de encerrar, então, definitivamente, eu gostaria só de lembrar, né, dos nossos próximos encontros. Na próxima quarta-feira, vamos ter uma live no Instagram, né, na outra rede social, que a gente vai, como a gente falou lá no começo, a gente vai alternando uma live no Facebook e uma live no Instagram. Encerrando essa live aqui no Facebook, quarta-feira que vem, dia 16 de setembro, a Aline de Mello vai estar conversando conosco a respeito do capítulo 17 do livro Fonte Viva, né? Que esse trabalhinho no Instagram é todo baseado no livro Fonte Viva, e ela vai estar falando a respeito do capítulo 17, Cristo e Nós. Então a gente aguarda todos os irmãos lá no Instagram, no união.espírita, às 19 horas da próxima quarta-feira, para esse encontro, essa live lá no Instagram. E no Facebook, aqui então, na outra quarta-feira, daqui a 15 dias, né, no dia 23 de setembro, às 20 horas, esse horário que a gente sempre se encontra aqui, o Vilmar Souza Filho vai estar conversando conosco a respeito do tema a justiça divina e a justiça dos homens. Então está feito o convite para todos os nossos irmãos, né? Em breve vamos estar aí largando as divulgações, né? A gente agradece muito, a gente roga a Deus, nosso Pai, que ampare e abençoe a todos. Tenham uma boa noite, se cuidem, né? Tenham uma boa semana. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Boa noite, Muito obrigado pessoal. a Tudo de todos. bom. Beijo a Boa todos. Tchau, noite. tchau. Tchau, tchau. Vamos aproveitar então lembrar que esse trabalhinho ele fica gravado aqui no Facebook assim que eu encerrar, né, essa live, ele automaticamente fica gravado no Facebook para aqueles que não tiveram a oportunidade de assistir desde o começo, né? E nós sempre postamos também essa live no YouTube da União e a gente começa então a replicar essa live através dos grupos de WhatsApp aí, né? Então tá. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Muito obrigado. Boa noite. Muito obrigado pelo carinho de todos. Boa noite. Boa noite. Vou encerrar aqui então a nossa live. Em seguida vai estar à disposição aí no nosso Facebook e depois no YouTube. Fiquem com Deus. Tudo de bom para vocês. Saudade, hein? Saudade mesmo. Fiquem com Deus.